Irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E vamos ler desde o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ainda vamos ao livro de Êxodo, capítulo 40, versos 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em último texto, Números, capítulo 9, verso 15. Números 9, 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. Vamos esses dois últimos textos guardarmos as palavras glória e testemunho. Queridos irmãos, o primeiro passo que buscamos dar ontem, com a ajuda do Senhor, foi vermos que esse termo de Atos 26, 19, testemunho de Paulo diante do rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, sintetiza, na verdade, o que Paulo vai explicitar em algumas das suas epístolas, em particular em Efésios e em Colossenses, que são chamadas por muitos estudiosos de epístolas gêmeas, já que Colossenses tem como tema a glória do cabeça da igreja, e Efésios tem como tema principal a glória do corpo da cabeça. Então, Colossenses tem uma ênfase nas glórias de Cristo, sobrepujante, e Efésios tem uma ênfase na glória da igreja. Por isso as duas epístolas são tão complementares. Então, o que Paulo chamou de visão celestial
ele busca descrevê-las, ou descrevê-la, nestas duas epístolas. Segundo aos Coríntios capítulo 12, há uma expressão do próprio Paulo, quando ele diz que, fazendo um relato de sua experiência pessoal, conheço um homem que há 14 anos no corpo, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e esse tal homem foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E quando ele vai tratar com os coríntios quanto ao assunto de considerarem o seu apostolado algo de qualquer valor, até mesmo por alguns deles um falso apóstolo, então Paulo entende, pela fraqueza da carne deles, que ele deveria descrever algo da sua autoridade apostólica. Então ele diz: passarei as visões e revelações do Senhor, segundo aos Coríntios 12, plural. Mas quando ele testemunha diante do rei Agripa, ele diz: não fui desobediente à visão celestial. Então nós vamos buscar hoje, com a ajuda do Senhor, entrar um pouco nessa epístola aos Efésios, para buscarmos compreender, mediante a intervenção do Espírito Santo, rasgando o véu em nossos corações, o que realmente significa, na linguagem de Paulo, a visão celestial. Um servo do Senhor do século passado disse que visão espiritual não é tudo, já que Paulo disse que ele não foi desobediente. Então, uma possível desobediência está relacionada à visão celestial. Visão celestial ou visão espiritual não é tudo, mas visão espiritual é sempre o começo e a base de tudo. Ontem nós lemos Provérbios 29, 18 e não fizemos nenhum comentário. Já o fizemos outras vezes. Aquele texto é uma versão alternativa daquele versículo, a tradução em inglês sugere a mesma coisa. Onde não há visão, o povo fica sem restrição ou sem controle. Aquela palavra para sem restrição ou para sem controle é uma palavra que fala de um desalinho, que fala de um desarranjo. Por isso as traduções sem freio, as traduções sem controle, sem governo, desalinhado, desarranjado. Então a ideia daquele versículo é que onde não há clareza de compreensão da mente e do propósito do Senhor, então há um desalinho em nossa vida ética. Onde não há visão, o povo se descontrola, se desenfreia, se desarruma, se desalinha. Então, para usar uma figura, outras vezes já comentamos com os irmãos, quando as mulheres usam aqueles grampos para sustentar os seus penteados rigorosamente alinhados para os seus compromissos de festa, e se mostram todas lindas nos seus compromissos, quando os compromissos concluem, chegam nas suas casas e começam a retirar os seus grampos, a figura é bastante diferente daquela que estava no salão de festa. É uma figura desgrenhada. E foi essa a palavra que o Espírito Santo escolheu para usar em Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo fica descabelado. Onde não há visão, o povo fica desarrumado, desgrenhado e desalinhado. Tal é a importância, irmãos, da visão celestial. Quando o Senhor cura cegos nos evangelhos, cada cura de cego tem algo a nos dizer sobre visão celestial. Esse seria o tema para outra conferência. As curas dos cegos. E cada uma delas tem um aspecto, mais de um aspecto, inclusive. João capítulo 9, o cego de nascença curado em João 9, tem pelo menos 5 aspectos relacionados à visão celestial. Então, visão celestial não é tudo, mas visão celestial é sempre a base e o começo de tudo. Então, queridos irmãos, nós temos o privilégio de termos em nossas mãos esse documento chamado a Epístola de Paulo aos Efésios. É chamado por muitos eruditos de a Epístola dos Superlativos, porque aqui Paulo não tem apenas para nos falar de glória,
Ele tem para nos falar sobre riqueza da glória. Mais, Ele tem para nos falar sobre a suprema riqueza da sua glória. Paulo, nessa epístola, não tem apenas graça como seu tema. Ele tem como seu tema a riqueza da graça e, mais ainda, a suprema riqueza da sua graça. Então, ela é uma epístola de superlativos. Realmente faltou para o vocabulário humano de Paulo, como faltaria para qualquer ser humano, colocar no papel, vestir com a roupa das palavras, aquela grandiosa visão celestial, que foi impregnada no seu espírito. Irmãos amados, isso é revelação. Na verdade, quando nós somos atingidos por Deus com visão celestial, nós estamos encurralados. Nós não temos outra opção, estritamente falando. Claro, poderíamos, em tese, ser desobedientes à visão celestial. Demas, o meu cooperador, amou o presente século e nos abandonou. Mas, estritamente falando, quando a visão celestial impacta e é impressa em nosso coração, em nosso espírito, nós estamos encurralados. Então, na linguagem de um irmão, um autor de hino do passado, nós depomos as nossas armas aos pés do vencedor e nós oramos: faze-me um cativo seu e livre eu serei. Então, queridos irmãos, visão celestial é aquilo que sobretudo ocupava o coração do apóstolo Paulo. É por causa disso que a sua vida foi realmente regida e governada. Quando ele olhava, por exemplo, para uma assembleia que até mesmo questionava, parece para nós um absurdo tão grande, mas essa era a realidade dos coríntios, questionando até mesmo a autoridade apostólica direta do apóstolo Paulo, aquele que disse: meu evangelho eu não recebi de homem nenhum. Mas quando foi questionado, sabe o que ele disse a eles? Se mais vos amo, serei menos amado. Eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Fiz-me fraco para com os fracos, para de alguma maneira ganhar alguns. Graças ao Senhor, nós temos não apenas as epístolas de Paulo, e ainda somos mais gratos, porque nós não temos da pena de Paulo nenhum tratado teológico. Nós temos da pena de Paulo epístolas. Porque epístolas são mais que tratados teológicos. Epístolas mostram aquela relação maravilhosa que Deus intenta que haja entre o mensageiro e a mensagem. Se as epístolas fossem tratados teológicos, nós só teríamos a mensagem. Mas como epístolas são cartas vivas, então nós temos uma interação entre o mensageiro e a mensagem nas epístolas. E qual é a intenção de Deus quanto aos seus vasos? Os vasos que Ele usa é que eles não sejam tagarelas, mas que a visão celestial seja encarnada no vaso. Como comentamos na conferência do ano passado, por que será que o Senhor pediu a Ezequiel que se deitasse tantos dias de apenas um lado do corpo, e se deitasse tantos outros dias apenas do outro lado do seu corpo, e cozinhasse a sua comida fazendo fogo com fezes de homem? E Ezequiel sentiu tanto asco daquilo que ele disse: Senhor, assim não. Então o Senhor permitiu que ele cozinhasse, ou fizesse o fogo para cozer a sua comida com fezes de animal. Por que isso? Porque de alguma maneira o Senhor queria comunicar ao coração do profeta quais eram os sentimentos dele, Deus, para com seu povo Israel. O profeta deveria entrar na mensagem, do contrário ele não seria um profeta, ele seria um tagarela. Com Jeremias a mesma coisa: achadas as tuas palavras, logo eu as comi, doce na minha boca, amarga em meu ventre. Mensageiro e a mensagem, a visão e o vaso são feitos um. Isso é verdadeiro com o apóstolo Paulo. Talvez no sentido do Novo Testamento, como em nenhum outro. Então, irmãos e irmãs,
como nós somos agradecidos por termos nas nossas mãos a Epístola aos Efésios. Agora, antes de entrarmos no nosso texto base para essa manhã, Efésios 2, de 10 a 22, que nós já lemos. Pode manter sua Bíblia aberta aí. Gostaria de fazer um comentário introdutório sobre Êxodo 40 e sobre Números 9, que também já citamos e já foi lido. Então preste bastante atenção, confiando na misericórdia do Senhor para nos ajudar. Primeiro, o que é glória? Quando o tabernáculo foi erguido segundo o modelo que foi mostrado no monte a Moisés, item por item, nada da mente de Moisés, nada do bom senso de Moisés, nada da arquitetura de Moisés, já que ele era um sábio do Egito, assim ele foi instruído, nada. Mas vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Quando essa obra foi concluída, qual o resultado? Êxodo 40, 34. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E nem Moisés podia entrar, porque a nuvem pousou sobre ele e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Queridos irmãos e irmãs, vários eruditos bíblicos vão nos dizer que glória é uma palavra indefinível. Seja kabod no hebraico, seja doxa no grego. Estritamente falando, palavras indefiníveis. Sabe por quê? Porque glória fala de peso, glória fala de autoridade, glória fala de nome, glória fala de domínio, glória fala de resplendor e também fala de efulgência. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 4, ele diz: as aflições do tempo presente, em Romanos 8 também, Romanos 8, 2 Coríntios 4, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós, Romanos 8. E em 2 Coríntios 4 ele diz que as aflições que experimentamos nesse tempo, nós não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior é renovado de dia em dia, e essas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória. Você vê? Então glória, um dos sentidos intrínsecos dessa palavra é o peso. E isso, por isso, ela está ligada a governo, a domínio, a autoridade. Quando José foi dizer aos seus irmãos, já como rei no Egito, suprema autoridade, abaixo de Faraó, José era a suprema autoridade. Ele foi dizer aos seus irmãos: digam, voltem lá e digam ao meu pai a respeito de toda a minha glória no Egito. Que glória era essa? O poder, o governo, o domínio, o nome de José no Egito. O autor de Hebreus no capítulo 1 diz que o nosso Senhor Jesus, o Filho, ele é o resplendor da glória, porque um dos sentidos de glória é resplendor. Então ali também há como que uma redundância de palavras. A palavra no grego literal ali é efulgência, resplendor da glória. Então essa palavra, como dizem os eruditos, é na verdade indefinível. Mas sabe por que ela é indefinível? Porque glória está diretamente relacionada ao que Deus é. Nós podíamos trocar o nome Deus para o nome glória. Por isso é indefinível, porque Deus é indefinível. O ser de Deus, os atributos de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, enfim, tudo que Deus é em si mesmo, é glória. Por isso Tiago, quando ele vai escrever sua epístola, Tiago capítulo 2, também no texto original está assim: irmãos, Tiago 2:1, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, a glória. Então os tradutores, talvez, para uma compreensão mais simples, pelo menos João Ferreira de Almeida, na edição Revista Atualizada, traduz assim: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Mas na verdade o texto é direto, ele diz: nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Que maravilha esse versículo, porque quem é o autor dessa epístola? É aquele que era meio-irmão do Senhor Jesus. Pense se você fosse escrever essa epístola e se você fosse o meio-irmão dele. Talvez qualquer um de nós começássemos a epístola assim, colocando nosso nome lá na frente e
meio-irmão do Senhor Jesus. Quanta autoridade, não é? Mas não foi assim que Tiago começou a sua epístola. Ele disse, no capítulo 1 agora de Tiago, abrindo sua epístola, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é uma das coisas mais difíceis nessa terra? É um irmão, irmãos em carne, um irmão chamar o outro de Senhor. Impossível, não é? Tiago chama, humanamente falando, o seu meio-irmão de o Senhor, porque Tiago viu quem ele era. Agora, queridos irmãos, vamos buscar fechar essa introdução aqui. Segundo os textos que lemos em Êxodo 40 e em Números 9, o que é glória? Nós separamos ali duas palavras, glória e testemunho. Elas nos interessam muito para entrarmos em Efésios 2. Então, nesse contexto, já que glória é indefinível, porque glória é o que Deus é, no contexto que lemos, como poderíamos definir glória? Então, registre aí para você meditar diante do Senhor e pensar sobre isso. Glória é a satisfação de Deus com a sua própria natureza. Deus é glorioso porque Deus é autossatisfeito. Que maravilha é o nosso Deus. Deus tem em si mesmo plena satisfação. Ele é um Deus para o qual a palavra necessidade não se aplica, porque Ele é perfeito e completo em si mesmo. Provérbios 8, quando fala da sabedoria pré-encarnada, se referindo ao Filho, diz que quando Deus lançava os fundamentos da terra, então a sabedoria vai falar, ali estava eu. E essa sabedoria, obviamente, se refere a Cristo. Ele se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. E, nesse texto, Provérbios 8, 30 e 31, que nós estamos citando aqui, ele vai dizer não apenas que ele estava ali, mas vai dizer, eu era o seu arquiteto. E mais, ele vai dizer que o Pai achava nele as suas delícias. E que ele, o Filho, a sabedoria, achava nos filhos dos homens as suas delícias. Que figura mais maravilhosa. Então o Deus Trino é completo, absoluto, perfeito e pleno em si mesmo. Então a glória de Deus é que Deus é satisfeito consigo mesmo. E testemunho. Nós lemos em Números 9 que quando a glória de Deus pousou sobre o tabernáculo erguido, Moisés faz uma observação, que aquele tabernáculo sobre o qual a glória de Deus pousou, preste atenção, glória de Deus pousou, era a tenda do testemunho, Números 9:15. O que significa então testemunho? Testemunho de Deus é a satisfação de Deus no vaso que está sendo utilizado. Glória de Deus é a satisfação de Deus com a sua própria natureza. Testemunho de Deus é a satisfação de Deus com o vaso que está sendo utilizado. Seja ele um vaso pessoal, individual, ou seja ele um vaso corporativo. Então, irmãos, quando é que uma Assembleia do Senhor realmente pode ser um testemunho do Senhor? Quando Deus encontra satisfação nessa Assembleia. Você concorda com isso, irmão? Eu te diria que você tem que concordar. Escute o que Paulo diz em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. Entristeçais. Longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos, etc. Como Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. O que Paulo está nos ensinando em Efésios 4? O caminho do testemunho do Senhor. Qual é o caminho do testemunho do Senhor? Não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. Então, o que é testemunho de Deus?
Testemunho de Deus é a satisfação de Deus com o vaso que está sendo utilizado. Deus está satisfeito? Então ali há testemunho. Deus não está satisfeito? Então ali não há testemunho. A Epístola aos Hebreus tem 13 capítulos. Sabe qual é a motivação por trás da Epístola aos Hebreus? Sim, se você estudá-la gramaticalmente, você vai ver que a palavra superior, que a palavra celestial, aparece naquele livro muitas vezes, a palavra participante, importantes palavras naquele livro, aos Hebreus. Se você for buscar uma palavra-chave para Hebreus, talvez seja perseverança. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mas poderíamos dizer assim, a motivação por trás da Epístola aos Hebreus, qual é? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Quando? Quando Ele está sendo satisfeito nessa vida, nesse vaso, quer seja individual, quer seja corporativo. E também, Hebreus 12, os últimos versículos. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, ou de modo a agradá-lo, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Então qual é a motivação por trás dessa epístola? Agradar a Deus. Então, aqui encerramos essa introdução. Vamos guardar em nossos corações essas duas coisas. Glória de Deus é satisfação de Deus com sua própria natureza. Deus é glorioso porque é autossatisfeito. Testemunho de Deus é satisfação de Deus com o vaso que está sendo utilizado. Então, irmãos, há muitas implicações que nós não temos tempo aqui para entrar nelas, mas que mostram que a glória de Deus sobre nós, entre nós, passeando no meio de nós, que o testemunho de Deus através de nós, Assembleias do Senhor, não é automático. Não é questão de dizer estamos na base certa, ou estamos nisso, ou estamos naquilo. É questão de se Deus está, ou se Deus não está agradado com o vaso. Essa é a questão. Isso vai determinar se somos ou não somos parte do testemunho do Senhor. Então os dois textos são muito ilustrativos, tanto Êxodo 40 como Números 9. Mas me perdoem ceder a tentação de fazer um comentário mais sobre Números 9, antes de entrarmos em Efésios. Irmão, e Números 9 é um texto particularmente interessante. Se você seguir lendo, nós lemos Números 9, 15, siga lendo até o final. E leia, posteriormente, é claro, e leia os primeiros versículos só, 1, 2 e 3 do capítulo 10 de Números. Se você abriu sua Bíblia, vá conferindo. Olhe para isso. Em Números 9, 15, nós temos a tenda do tabernáculo com a nuvem da glória pousando sobre ele. Ou seja, aquela nuvem tem uma finalidade que está descrita aí no texto de Números 9. É dito que a nuvem iria guiar, a nuvem iria governar o povo. Uma nuvem durante o dia e a mesma nuvem, na verdade, se tornava coluna de fogo à noite. Todos nós sabemos disso. Qual a finalidade? A nuvem se abaixava acampando, a nuvem se levantava, levantando acampamento e seguindo nas 42 estações, jornadas do povo de Israel. Então, nuvem da glória, governo. Celestial, divino. Ninguém comandava aquela nuvem. Aquela nuvem era autônoma. Aquela nuvem era soberana. Porque aquela nuvem, em outras palavras, é a Shekinah. É a glória de Deus que conduzia o povo pelo deserto. Então guarde primeiro isso. Agora, Números 10, os primeiros versículos. Sabe o que você tem lá? 2 trombetas de prata. Irmãos, irmãs, a nuvem fala do governo soberano de Deus e em figura, é claro, do encabeçamento de Cristo sobre as suas assembleias. Ele é o único cabeça. Apocalipse 1, 2, 3. O varão glorioso no capítulo 1, 7 assembleias no capítulo 2 e 3.
7 assembleias encabeçadas, medidas e julgadas pelo único cabeça. Então, Números 9 e 15, governo soberano da nuvem de glória. Mas havia um correspondente, atente aqui, irmão, e medite sobre isso. Quanto isso é necessário nas Assembleias do Senhor, das quais fazemos parte. Não apenas a nuvem de glória soberana, mas 2 trombetas de prata no meio da congregação. O que elas deveriam fazer? Elas são trombetas autônomas? São? Elas só tocavam, e com toques diferentes, não vamos entrar nos detalhes, quando a nuvem se movia. Então, qual era a função desses trombeteiros? Eles deveriam estar com os olhos fixos na nuvem. Quando a nuvem soberana se movesse, os trombeteiros dariam um sinal para toda a congregação. Será que isso são coisas do Velho Testamento que pouco nos interessam? Escute bem. 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. O que é profetizar? Profetizar é externar a mente e o coração de Deus para as suas assembleias. Por isso Paulo orienta, se profecia, seja conforme a proporção da fé. Por isso a Assembleia de Antioquia, quando é descrita, havia naquela igreja profetas e mestres, que eram capazes de perceber a mente, a direção e a condução do Senhor e dizer à Assembleia, é por aqui que nós vamos. E dizer à Assembleia, é disto aqui que temos que nos arrepender neste momento. Temos ofendido o Senhor. Temos colocado o Espírito Santo numa camisa de força. Temos estado acomodados, seja aqui no que for. 2 trombetas de prata. 1 Coríntios 14 vai dizer, se a trombeta mesmo, 1 Coríntios 14, leia a partir do verso 20. Se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, irmãos, que imensa necessidade nós temos que em cada Assembleia do Senhor hajam trombetas de prata. Aquelas que não são autônomas, ensinando o que quiserem, ou conduzindo a congregação para onde acharem por bem, baseado no seu bom senso, baseado na sua maturidade, baseado na sua experiência espiritual, não serve. A nossa responsabilidade, vamos nos lembrar de novo do princípio de Antioquia, Atos 13. Havia na igreja de Antioquia uma assembleia local, apenas uma assembleia local. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que eles faziam? Eles serviam ao Senhor e jejuavam. Para que jejuar, irmãos? O que significa jejum? Jejum significa uma avidez em conhecer a mente, o coração e a vontade do Senhor. Por isso eles jejuavam. Então havia na igreja de Antioquia profetas e mestres que serviam ao Senhor e jejuavam. Então disse a nuvem de glória, o Espírito Santo, e tocou as 2 trombetas de prata no meio deles. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho designado. A nuvem e as trombetas de prata. Então a pergunta para nós realmente é, temos disposto tudo que somos, em particular nós, pela misericórdia do Senhor, estou incluído entre esses irmãos, nós que somos irmãos mais velhos, em nossas congregações, temos tido senso dessa imensa responsabilidade? Temos sido aqueles que servem ao Senhor e jejuam? Temos nos disposto com tudo que somos para sermos trombetas de prata? Você sabe que prata fala de redenção. Você sabe que prata simboliza diretamente a obra do Filho do Senhor Jesus. Sim, porque Ele é o cabeça da igreja. As trombetas não são de ouro e nem de bronze, mas de prata, porque particularmente estão relacionadas à redenção do Filho. No caso aqui, encabeçamento do Filho. Então, queridos irmãos, para compreendermos
o que significa visão celestial e podermos ajudar os nossos irmãos com relação a ela, nós temos que ter o impacto dela nos nossos próprios corações. Do contrário, o nosso ensino é, na expressão de Paulo, palavrório, tagarelice. E ontem nós compartilhamos um dado triste na história dos avivamentos, na grande maioria deles, e mesmo entre nós. Uma primeira geração recebe revelação e é impactada pelo Senhor, ganha, entregam o que tem, pagam o preço. Irmãos mais velhos, quantas histórias, foram despedidos de cargos profissionais de ministério e foram procurar emprego, colocados na rua com sua mulher e seus filhos, sem casa para morar, demitidos de função ministerial profissional. Por quê? Muito melhor seria que tivessem ficado. Por que não ficaram? Visão celestial. Visão celestial. Então, queridos irmãos, a primeira geração recebe revelação. A segunda geração tem apenas uma tradição. Quantos jovens estão aqui nessas noites? Nessas manhãs, nesses dias? Quão encorajado temos sido diante do Senhor pela vida dos jovens. Queridos irmãos, tenho tido o privilégio de participar a convite dos irmãos chilenos de um treinamento de jovens no Chile. Já tivemos uma sessão no ano passado, teremos outra sessão no mês que vem, abril. 436 jovens estavam presentes no primeiro evento. 436 jovens. De todo o país. Isso é uma maravilha, irmãos. O Senhor tem sim atuado, impactado, chamado o coração de jovens para amar sua palavra, para conhecerem-no desde cedo, para compreenderem que o melhor lugar para suas vidas é no centro da vontade do Senhor. Ah, irmãos, como nós temos tido, pela graça do Senhor, carga por essa segunda geração de jovens. E como somos agradecidos, porque nós não faríamos nada se o Senhor não fosse a vanguarda na vida desses jovens. E é Ele quem os tem atraído. Compartilhando com alguns irmãos com os quais temos servido, tantos irmãos, um texto que tem, me permita rapidamente aqui, consolado tanto os nossos corações como irmãos mais velhos. Queria repartir isso com você, em particular, irmão mais velho. Isaías 52, 12. Sabe o que diz lá? Veja o tamanho desse encorajamento para nós, irmãos mais velhos. Isaías 52, 12. Vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo. Sabe o que essas duas frases significam? Intempestividade, vamos fazer a obra do Senhor, o tempo é curto, vamos colocar a mão na obra, temos que fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Vós não saireis apressadamente. Por um lado, ativismo, fazer, mas olha a outra frase, nem vos ireis fugindo, omissão. Não, Deus é bom, Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas, o dia vai chegar, é assim mesmo, juventude, essa fase vai passar. Não, nada de omissão. Nós temos uma imensa responsabilidade para com a segunda geração. Então não ireis apressadamente, mas também não fugireis, não ireis fugindo. Agora, o encorajamento central, escute bem, o Senhor e Deus irá adiante de vós. Isso significa, Ele, e só Ele, pode ser vanguarda. Mas ainda não terminou o versículo, que bom. Ainda diz, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Mas irmãos, há um princípio espiritual embutido aqui muito maravilhoso, que parece ser claramente o seguinte: Deus não se responsabilizará de ser retaguarda por aquilo que Ele mesmo não foi vanguarda. Um princípio inexaurível,
Ele não sairá remendando as coisas erradas que nós fizemos. Porque Deus não pode ser manipulado por nós. Nós temos que conhecer por onde Ele anda, qual é o seu caminho, qual é a sua mente, qual é a sua vontade, qual é o tempo que nós estamos vivendo, seja individual ou seja corporativamente como assembleias. Porque se Ele for vanguarda, toda a responsabilidade é dele de ser retaguarda. Bendito seja o seu nome. E essa tem sido nossa confiança. Então nossa oração é: Senhor, onde estás envolvido? Senhor, guarda-me de colocar minhas mãos onde o Senhor não pôs as tuas mãos. Ah, irmãos, que consolo isso traz para nós. Porque às vezes, estando com esses jovens, compartilhando com eles, quanta angústia é gerada em nossos corações. Algumas vezes nossa tendência é tentar arrebentar o coração deles e colocar algo lá dentro. Algumas vezes a tendência é pegar pelo pescoço, como que dizendo: acorda, desperta, ó tu que dormes. Mas as coisas não são assim. Não ireis apressadamente, e nem fugindo, mas o Senhor Deus irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Que bendita promessa, irmãos. Então, concluindo essa introdução, vamos entrar então em Efésios capítulo 2, no texto que nós lemos. Qual é a visão celestial? Irmão, esse assunto é tão grande que, claro, nós temos que abordá-lo por vários ângulos. E hoje, se nós fôssemos dar um tema para o que vamos compartilhar nessa manhã, talvez o melhor tema seria a Trindade satisfeita. O eterno propósito do Senhor, já que Deus é quem é, tem necessariamente que ser para a sua própria satisfação. Como já disse um irmão do passado, Deus é o único ser que tem um egocentrismo santo. Você não acha que é uma boa frase? Deus é o único ser que tem um egocentrismo santo. Quando Ele diz para as suas criaturas o adorarem, não é porque a adoração delas irá acrescentar algo a Ele, porque Deus é completo, perfeito e autossatisfeito. Quando Ele diz que todas as suas criaturas o adorem, até mesmo todos os anjos de Deus o adorem, Hebreus capítulo 1, quando Ele comanda assim das suas criaturas, Ele o faz por quê? Porque Ele sabe que a única maneira das suas criaturas serem plenamente realizadas é adorarem aquele que as formou. Então, quando Ele pede a adoração delas, é por elas, não é por Ele, porque Ele não tem necessidades. Ele é o Deus de toda glória. 1 Pedro 5. Que em Cristo vos chamou, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Eterna glória é uma glória que não pode ser aumentada e nem diminuída. Então, irmãos, por isso esse assunto da visão celestial ou do eterno propósito de Deus, ele tem que ser abordado por diversos ângulos. Nós estamos falando de algo imenso. O eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos abordar por este ângulo. Ontem já abordamos por outro ângulo. O ângulo dessa manhã, com a ajuda do Senhor, será a Trindade satisfeita. Vamos voltar ao texto que nós lemos, Efésios capítulo 2, a partir do verso 10, até o verso 22 nós lemos. E talvez a primeira coisa que precisamos fazer aqui é localizar algumas palavras. Então quero te encorajar a marcá-las aí, se não na sua Bíblia, faça anotação delas. Vamos a essas palavras específicas e já comentamos sobre elas. A primeira palavra está em Efésios 2,18. Localize aí a palavra Pai. Essa tem que ser a primeira. Vamos colocar por ordem. Pai. Efésios 2,18. Temos acesso ao Pai. Primeira palavra. Segunda palavra. Vamos ao verso 19, a última frase. E sois da família de Deus. Então é claro, se temos o Pai, nós temos a sua família. Então está aí a segunda palavra. E aqui nós temos uma primeira correlação.
É isso que vamos fazer em primeiro lugar. Pai, família de filhos. Terceira palavra, verso 20, no meio do versículo. Sendo Ele mesmo Cristo Jesus. Aqui temos então a terceira palavra, é o Filho, Cristo Jesus. Quarta palavra, está lá no verso 16, parte inicial. E reconciliasse ambos em um só corpo. Selecione a palavra corpo. Então temos uma segunda relação. Nós temos Cristo Jesus e corpo. Que corpo foi esse? Foi o corpo que Ele criou em si mesmo, na cruz do Calvário, rompendo a parede de separação que havia entre os povos, judeus e gentios, sabemos bem aí, pelo contexto, derrubou a parede de separação e de ambos os povos, onde não há judeu, onde não há gentio, de ambos os povos fez um, e reconciliou ambos em um só corpo com Deus. Quem fez isso? O Filho. Criou em si mesmo um novo homem. Então, primeira relação, pai, família. Segunda relação, Cristo Jesus, corpo. E falta então uma terceira relação, evidente agora. A terceira relação é, versículo 22, última palavra, Espírito. Se referindo, obviamente, ao Espírito Santo. No Espírito. E também temos no final do verso 18, o acesso ao Pai em um Espírito. Então aí selecionamos a palavra Espírito, e agora a última palavra, a sexta, verso 21, última frase, santuário. Santuário dedicado ao Senhor. Então vamos repetir as três relações. Pai, família. Cristo Jesus, corpo. Espírito de Deus, Espírito Santo, santuário. Ou templo, ou edifício, já que aí fala edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então esse santuário é um edifício de Deus. Então nós temos aí a Trindade Santa. Cada uma das pessoas relacionada a um aspecto do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, ou seja, tudo começa com o Pai. No coração de Deus o Pai, todas as coisas têm origem e berço. Então o que o Pai eterno planejou? O Pai eterno planejou que no Filho eterno, Ele teria uma família de filhos. Mas não de qualquer maneira. Essas famílias de filhos deveriam ser semelhantes ao seu Filho unigênito. Por quê? Porque seu Filho unigênito é o centro, o foco das suas ações, interesses e afeições. É por isso. Foco das suas ações, interesses e afeições. Então o que Ele deseja é uma família de filhos, que sejam uma reprodução do seu único e amado Filho. Nós sabemos o que Ele fez para que isso acontecesse. Ele tomou o seu santo grão, perfeito e único grão, e esse grão caiu na terra e morreu para que não ficasse só, mas para que produzisse muitos filhos. E o Espírito Santo foi enviado então por esse grão ressurreto, entronizado e ascenso, ou ascenso e entronizado, para que os muitos filhos fossem conduzidos à glória. E como nós falamos, o que é a glória? Glória é Deus satisfeito com sua própria natureza. Por isso, irmãos, quando esse propósito de Deus se consumar, sabe o que esse universo vai ver? Uma cena de glória. Eu me ponho diante do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que sejais iluminados para conhecer a esperança do chamamento dele em direção a nós. Seu chamamento, não é nosso chamamento. Claro que se fez nosso, mas porque partiu dele, né? Então, pai, família de filhos semelhantes ao seu filho. E aqui nós vamos ter que seguir com isso, mas quanta clareza há nas epístolas de Paulo sobre esse assunto, não é?
Meus filhinhos, família, por quem sofro dores de parto, até ser Cristo plenamente formado em vós. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito, ele que antes era o unigênito, agora seja o primogênito, primeiro de muitos, primogênito entre muitos irmãos. Então, 6 palavras nesse texto que falam de 3 relações. Trindade satisfeita. Vamos para a segunda relação. Cristo Jesus e o corpo. E vamos citar um pouco, só citar por enquanto, depois vamos a ela, a terceira relação. O Espírito Santo e o santuário, ou edifício. Agora preste atenção. Quando nós falamos sobre pai e família, há um servo do Senhor, autor do Novo Testamento, que é particularmente focado neste assunto. E esse servo é João, o apóstolo. O foco e a carga principal de João está ligada à família de Deus. João é um dos principais autores do Novo Testamento. Ele escreveu um evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse, 5 livros. O foco amplo de João, podemos assim dizer, é a família de Deus. Já no seu evangelho, é ele quem registra essas palavras do Senhor Jesus. Filhinhos, por algum tempo estou convosco. Buscar-me-eis e me achareis. Onde eu estou, vós não podeis ir. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Filhinhos, filhinhos, essa é uma palavra característica de João. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Jovens eu vos escrevo, pais eu vos escrevo, família de Deus. Então, o pai, na relação com sua família de filhos, é o foco, não único, é claro. João também tem foco na união com Cristo, não vamos esquecer. Mas um dos focos primários de João é o pai e a família de filhos. João é o servo que particularmente foi usado para nos ajudar nesse assunto. Então, para que tenhamos uma ordem didática e que o Senhor nos ajude nisso, acho que seria bom, antes de entrarmos nos outros 2 elementos, o Filho, Cristo Jesus e o corpo, e o Espírito Santo e o santuário, ou o templo, vamos ficar um pouco nessa relação antes de partir para a segunda. Vamos ler um texto para nos ajudar, um texto mais extenso, vamos gastar um tempinho com ele, para nos ajudar a ver essa visão de João, o pai e a família de filhos, e o que isso significa para João, segundo a revelação que ele teve do Senhor. Vamos à sua primeira epístola. Talvez primeiro melhor é o Evangelho, capítulo 13 de João. Já citamos esse texto, mas vamos lê-lo. João 13, 34. João 13, 34. Novo mandamento vos dou. 2 pontos. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos queridos, é certo que nós não devemos ser irresponsáveis uns com os outros. É certo que na casa de Deus, disciplina deve ser exercida. Muita orientação nós temos sobre isso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas, queridos irmãos, nós devemos ser caracterizados para que em todas as coisas, inclusive na disciplina e na admoestação na casa do Senhor, nós sejamos caracterizados por aqueles que amam os seus irmãos. Nisto é que conhecerão
todos. E essa próxima frase é um atestado de propriedade. Que sois meus. Que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns para com os outros. Agora vamos ilustrar isso com a epístola de João. 1 João capítulo 3. Diz assim, 3:13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. É o atestado comprobatório daqueles que têm vida em Cristo Jesus. Porque aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a zoé, a vida eterna, permanente em si, a vida incriada, a vida de Deus. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu. Deu é uma palavra que na Bíblia está atrelada ao amor sempre. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Capítulo 4 ainda, veja o verso 7. Com muita atenção, vamos ler esse texto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é ágape. Deus é amor incondicional. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Aqui não é por nós, note aí, é em nós. Porque é em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Por isso é em nós. Sua vida foi dada a nós para ser nossa vida. Nisto conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Como nosso irmão já comentou aqui a noite passada, essa é uma palavra ligada ao santuário e ao sacrifício, propiciação, pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, dívida que nunca será adequadamente paga. Amar os nossos irmãos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Ah, que frase maravilhosa! No amor não existe medo, e medo aqui, particularmente nesse contexto, está ligado a medo do juízo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também
ao seu irmão. Essa é a primeira ênfase. Irmão, todas as vezes que buscarmos compreender o eterno propósito do Senhor e não partirmos do Pai, nós já estamos equivocados. Porque sabemos que há diversos pontos de partida que têm sido usados para se compreender o eterno propósito do Senhor. Se nós, buscando compreender o eterno propósito de Deus, nós partimos da queda, então o eterno propósito de Deus seria nos redimir. E com o perdão de pecados, o eterno propósito de Deus estaria cumprido. Certo? Se o eterno propósito de Deus começasse com o homem antes da queda, então o propósito eterno de Deus seria restaurar ao homem o seu estado original. E o propósito eterno de Deus estaria cumprido. Mas isso também é falso. Se nós partirmos para compreendermos o eterno propósito de Deus do Éden antes do pecado, então nós concluiríamos que o eterno propósito de Deus é restaurar a criação ao seu estado original. E de novo nós estaríamos errados e limitando o eterno propósito de Deus. Mas se nós começamos o eterno propósito de Deus a partir do próprio Pai, então nós temos o ponto de partida adequado. Porque o propósito eterno do Pai é que o seu Filho tenha primazia e preeminência em todas as coisas. E a igreja, como falamos ontem, nós tivemos o imenso, inestimável privilégio de sermos chamados, agregados, para sermos unidos àquele que é o centro do eterno propósito de Deus. Para que em todas as coisas, inclusive na igreja e através da igreja, Ele tenha preeminência e primazia. Então, querido irmão, tome todos os cuidados quanto à sua visão com relação ao eterno propósito de Deus. Não comece com a queda. Não comece com o homem antes do pecado. Não comece com a restauração da criação na sua beleza. Tudo isso ocorrerá. Cristo já tratou com o pecado, Cristo já tratou com o homem, Cristo já tratou com a queda da criação. E na sua revelação tudo isso se mostrará em ordem, beleza e harmonia. Mas o eterno propósito de Deus não se cumpre nestas coisas em si mesmas. Porque o eterno propósito de Deus é que seu Filho ocupe a eterna cena de glória. E toda a criação olhe para Ele e veja que nele foi depositada toda a glória, satisfação, deleite de Deus, o Pai. Se nós não tivermos olhos abertos para isso, nós teremos visão menor do eterno propósito de Deus. Então, o primeiro elemento da Trindade satisfeita é o Pai e sua família de filhos. E lembre-se, esse é o tema particular de João. Mas como já citamos as três duplas no início, a próxima correlação que fizemos do texto de Efésios 2 é Cristo Jesus e o corpo. Agora, quem é o servo que foi usado nas Escrituras do Novo Testamento para nos falar sobretudo de Cristo Jesus e do seu corpo? Você tem alguma dúvida? Paulo. Paulo é esse escritor. Claro que Paulo fala da família de Deus também, está aí em Efésios 2. E é claro que Paulo também fala do templo do Espírito. Mas não é a sua ênfase principal. Paulo é quem traz a ênfase principal sobre a igreja e o corpo de Cristo. E aí está a Epístola aos Efésios com toda a sua clareza e várias outras epístolas mais. Ele diz isso aos Coríntios, ele diz isso aos Romanos, 1 Coríntios 12, Romanos 12. Membros, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros possuem a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Romanos 12. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12. Esse Espírito que foi dado ao corpo, um corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros, e esses membros formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um Espírito, todos nós fomos batizados para dentro de um corpo. Então Paulo é quem tem a ênfase principal sobre corpo. Para que Deus Trino seja satisfeito, o Filho
busca expressão em um corpo. E esse corpo nada mais é do que um prolongamento do próprio Cristo. Mas ainda assim, Cristo e o corpo são duas entidades estritamente falando. Nunca façamos confusão quanto a isso. Há um servo do Senhor do século passado que usou uma palavra interessante. Acho que nós podemos parafrasear em português, já que ele escreveu em inglês, para se referir a essa questão da singularidade de Cristo, mesmo na relação dele com a igreja, para que nós não façamos um bolo só, Cristo é a igreja de Cristo, esses dois são um, e nós acabemos por divinizar a igreja, e por divinizar o próprio homem. Esse é um assunto sério, e é uma heresia. Para que isso não seja feito, esse autor, escrevendo em língua inglesa, usou uma terminologia que também em inglês não é algo comum, foi cunhado por esse que a utilizou a primeira vez. E o termo é otherness. Se fosse traduzir para o português, nós também teríamos que fazer o nosso neologismo. E ele seria outralidade. Nós não temos essa palavra. Outralidade. Outralidade seria a característica que alguém tem de ser único, de ser outro, de não ser igual àquele que está falando, digamos assim. Nosso Senhor Jesus tem essa característica de outralidade, e Ele sempre a terá. Nunca a igreja será plenamente idêntica ao que Cristo é. Por quê? Porque Cristo é Deus. Porque Cristo tem atributos nele que não podem ser comunicados. Os teólogos chamam isso de atributos incomunicáveis de Deus. Compreende, irmão? Se Deus quisesse, Ele não poderia criar um outro Deus. Porque se algo é criado, então não é Deus. Porque teve um princípio. Deus não tem princípio. Então Deus tem poder para fazer todas as coisas, mas Deus não tem poder para criar um outro Deus. Porque tudo que é criado não é Deus. Só Deus tem a singularidade de não ser criado. Ele é único. Assim é o Pai, assim é o Filho, assim é o Espírito Santo. Então Cristo sempre será outro, porque nele há atributos divinos que são incomunicáveis a qualquer ser criado, seja ele anjo, seja ele homem. Certo, irmão? É isso que a Bíblia ensina. Então, quando nós fazemos essa relação Cristo e o seu corpo, temos que ser tão cuidadosos, porque por outro lado, nós fomos colocados em uma união tão vital, tão orgânica, tão íntima e tão única com Cristo, que sabe como Paulo tem que nos explicar essa relação? Efésios 1:23. A igreja que é o seu corpo. Você está vendo? Paulo e o corpo. A igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Mas quando ele usa a palavra plenitude, ele não está dizendo que a igreja é Cristo. E nem que Cristo é a igreja. Porque essa outralidade sempre será verdadeira com relação a Cristo. Sabe que isso é maravilhoso? Como nosso irmão nos lembrou ontem à noite, nós entraremos por toda uma eternidade, sem fim, contemplando, conhecendo e adorando o nosso inesgotável Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos. Eu não sei, irmãos, quando nós vamos, acho que sim, ficando mais velhos, isso se torna uma boa notícia para nós. Talvez para os jovens não seja tanto. Mas sabe o que é uma boa notícia para mim? É que nos céus não vai haver monotonia. Porque quanto mais nós vivemos, eu não sou tão velho assim, tem alguns aqui que estão ganhando. Uma das boas notícias para nós mais velhos é que na eternidade não haverá monotonia. Porque na medida que nós vamos vivendo a vida, as coisas vão se tornando tão corriqueiras. Manhãs, tardes e noites. Um jovem rendeu seu coração ao Senhor aos 17 anos. E ele contou sua experiência assim. Eu fazia universidade já na época, e ele disse. E estudando doidamente. E eu não fazia mais nada senão estudar. E quando eu ia para a minha cama,
eu tinha uma luminária daquela que parece um grande grampo que prende na cabeceira da cama. Elas são antigas também, a luminária que prende assim na cabeceira. E ele disse que ia para sua cama, depois de estudar, todas as noites, apagava aquela luz e dormia. E no outro dia era exatamente a mesma coisa. Ele passava o seu dia, ele estudava, ele ia para sua cama, ele apertava a luminária e dormia. E no outro dia a mesma coisa. Então um dia ele apertou essa luminária e então o Espírito do Senhor falou ao seu coração. É para isso que você vive? É para isso que você vive? E com essas palavras, o Espírito Santo despertou o espírito daquele jovem para a vida em Cristo Jesus. 17 anos de idade, ele já pôde experimentar algo da monotonia. E nós, que já passamos dos 50, dos 60, dos 70, viver cansa, irmãos. A boa notícia do céu é que não haverá monotonia. Não haverá nem pranto, nem luto, nem dor. Essa palavra dor também mexe conosco. Depois dos 50, cada ano que passa, uma dor a mais aparece. Quando nós estamos com 60, são 10 pontos de dores a mais. Com 70, são 20. Quando não é a cabeça, é o estômago, é o esôfago, é a perna, é a articulação do calcanhar, do fêmur, do cotovelo. Não é? Não haverá mais pranto, nem luto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que faço novas todas as coisas. As palavras do Senhor em Apocalipse. Que maravilha, irmãos. Então, nós fomos chamados para conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. E mais que isso, quando Ele nos chamou para conhecê-lo, Ele não nos chamou para sermos, nesse sentido, alunos na sua escola. Compreende? Um mestre pode dar aula para os seus alunos 10 anos. Os alunos completam o curso, vão para um lado e o mestre vai para o outro. Nada do mestre foi impresso nos alunos, só a matéria que ele ensinou. Mas na escola de Cristo não é assim. Na escola de Cristo, o mestre se dá através das suas palavras. As minhas palavras são espírito e são vida. Bendito seja o Senhor. Então, para conhecê-lo, o que Ele fez conosco? Ele não pôs numa escola, não nos pôs numa escola nesse sentido, mas Ele nos uniu organicamente com Ele. Então, que palavras que Paulo vai usar para expressar isso? Ele tem que dizer, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Não é maravilhoso, irmão? Então, quem sobretudo vai focar em Cristo Jesus e seu corpo, é Paulo. Nós temos ainda uma última relação para abordarmos daqui a pouco. Nós estamos ainda dentro do nosso tempo. Então nós vamos ler uma ilustração, pelo menos, sobre Cristo Jesus e o seu corpo, na linguagem daquele que, sobretudo, faz essa ênfase, Paulo. Então vamos abrir em 1 Coríntios 12. Vamos ler a partir do verso 12. 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Irmãos, nunca iremos nos cansar de falar um pouco da beleza desse versículo, Coríntios 12, 12. Porque aqui o termo Cristo é usado de uma maneira interessante e única. Observe que não está se referindo a Cristo Jesus pessoal. É impossível. Porque aí ele está falando de um Cristo corporativo. Por isso ele não usa a palavra Jesus Cristo. Porque não está falando da pessoa de Jesus Cristo. Ele está falando do Cristo. Você compreende a diferença? Ontem nós buscamos, nas palavras de Paulo, nos ensinos das epístolas de Paulo, nomear, digamos assim, esse Cristo como um novo homem de uma nova criação. Foi o que fizemos ontem. Esse novo homem de uma nova criação, ele é coletivo.
Ele não é um novo homem pessoal, é um novo homem coletivo. Ele tem Jesus Cristo como cabeça e um corpo de muitos membros, que é o seu corpo. Cabeça é Cristo, a igreja é o seu corpo. Então esse é o novo homem coletivo, corporativo, da nova criação. Quando esse novo homem foi criado? Já lemos Efésios 2. Criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz na cruz, como já vimos, né? Então é sobre esse homem coletivo que Paulo está falando aqui. Então ele está dizendo, esse corpo tem muitos membros. Todos esses membros constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Muito evidente que ele está tratando do novo homem, da nova criação. Mas vamos um pouco mais nos versos seguintes. Pois, olha o homem coletivo aí. Em um só Espírito, todos nós. Se ele coloca aqui esse pois, ele está fazendo uma conclusão. E se ele coloca esse nós, ele está dizendo que esse homem aqui é coletivo. Não é pessoal. Não é Jesus Cristo pessoal. É um homem coletivo. Novo homem da nova criação. Nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 14, até o verso 25, para ganharmos tempo, não temos muito mais, eu queria selecionar algumas sessões com os irmãos, 4 sessões. Busque meditar por você mesmo, não vamos ter tempo de entrar nos detalhes, que vão nos ajudar muito na visão de Paulo sobre o corpo, ou nessa relação Cristo e o corpo. 4 aplicações muito específicas para nós, nessa relação Cristo e seu corpo. Então, vá olhando para a sua Bíblia aí, por favor. Verso 15 e 16. Homem coletivo, então, Cristo Jesus corporativo, Cristo corporativo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 2 versículos. A ênfase de Paulo aí é que nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, muitos membros, nem todos têm a mesma função, versos 15 e 16. Por isso a primeira tarefa, a primeira necessidade que Paulo menciona para nós como membros desse corpo é que nós devemos assumir as nossas próprias responsabilidades no corpo. E não perguntar ao Senhor por que ao invés de me fazer ouvido, Ele não me fez olho. Então os versos 15 e 16 são muito claros. E outras vezes também já usamos essa analogia para os irmãos. Imagine se nós, por descontentamento, pudéssemos arrancar essa orelha daqui e colocá-la aqui, para que ela fizesse a função do olho. Que danos nós estaríamos provocando no corpo? Primeiro, o corpo teria dificuldade de ouvir, porque o ouvido não está no seu lugar. Segundo, o corpo teria dificuldade até de ver, porque está entrando alguém numa função para a qual ele não tem equipamento. O Espírito Santo é quem equipa para os diversos serviços no corpo de Cristo. Está aí nos primeiros versículos de Coríntios 11. Há muitos serviços, há muitas realizações. Então, esse equipamento vem do próprio Espírito Santo. Então, o primeiro encorajamento de Paulo, nos versos 15 e 16, é que nós assumamos as nossas responsabilidades. O olho é olho, o ouvido é ouvido, o olfato é olfato. Nós costumamos apreciar muito o olho. Ninguém, quando nós chegamos perto, vai olhar em primeiro lugar o nosso pé, não é assim? Só se estivermos usando um sapato muito extravagante, não é? Do contrário, a primeira coisa que as pessoas vão buscar olhar em nós é o nosso olho. E olho é bonito, e olho tem cor, não é? E olho tem expressão. Mas e uma orelha? Ninguém chega em você também e vira de lado assim, deixa eu ver sua orelha, não é? Por isso nós desejamos ser olho no corpo de Cristo, olho, visão espiritual, que maravilha, profeta, olho, visão. Mas irmão, se você estiver dirigindo o seu carro e vier uma carreta desgovernada atrás, e você está lá ouvindo sua música tranquilo, dirigindo o seu carro, seu olho
não vai adiantar para nada quando essa carreta tocar a buzina e o seu ouvido escutar e desviar o teu carro. O ouvido salva o corpo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você entrar na sua casa e tiver vazamento de gás, teu olho não vai te salvar e nem seu ouvido. Seu olfato vai te salvar, para que a casa não exploda. Cada membro no corpo tem uma função. E o Espírito Santo concedeu o equipamento necessário. Equipamento oftálmico, equipamento auditivo, equipamento de olfato. Assumamos as nossas responsabilidades. Irmãos, é triste vermos no corpo de Cristo como pode haver disputas de funções. Que o Senhor guarde nossos corações e nós busquemos diante dele, na medida que a vida cresce, onde o Senhor está nos designando no corpo de Cristo. Então essa é a primeira coisa, assumindo responsabilidades. Olha o verso 17 e 18 agora, rapidamente. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs. Deus é quem dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se nós falarmos para o Senhor, sua obra não tem alça, para usar a linguagem do profeta, isso é ofensivo ao Senhor. Porque alguns vasos têm alça, outros vasos não têm alça. Verso 17 e 18. Aceitar limitações. Se nós não somos ouvidos, nós não somos ouvidos. Deus dispôs os membros conforme lhe aprouve. Aceitar limitações. É tão importante para nós, irmão. Se o outro irmão tem feito maravilhosamente uma função que não é a nossa, o que nós temos que dizer é: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor dispôs os membros no corpo como te aprouve. E nós temos sido enriquecidos e temos sido abençoados pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Terceiro elemento nesse contexto, versos 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Como poderíamos chamar isso aqui? Apreciando a função de outros. Não apenas assumindo responsabilidades, não apenas aceitando limitações, mas apreciando a função de outros. E por último, olha o verso 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, a ênfase aqui é preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é uma outra tarefa, para que não haja divisão no corpo. E acho que está muito claro em que contexto Paulo pôs essa palavra divisão aí, não está? Disputas aí, brigas, ciúmes, seja lá o que for, em termos das funções. Não sou olho, não sou ouvido, queria ser olho, queria ser olfato, e etc. Então diz, para que não haja divisão no corpo, antes cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E deixem-me fazer uma referência aqui interessante, irmão. Divisão. Sabe qual é a palavra usada aqui para divisão? Ela vem da ortopedia. É um termo médico. Paulo está usando um termo que fala de desconjuntura de ossos. Ele usa outra vez esse termo nessa carta, lá no capítulo 1. Eu fui informado pelos da casa de Cloé que há divisões entre vós. Lembra-se? Esse termo se refere a deslocar juntas. Irmão, essa dor é tão horrível, ela é tão penosa para o corpo, ela é tão agonizante, que certa vez uma irmã teve uma experiência interessante. Ela caiu no seu banheiro e ela deslocou completamente a junta do punho. E ela gritava tanto,
que depois que o assunto foi selecionado, no dia seguinte, sabe o que ela falou? Ela chamou o seu marido e disse assim: bem, nós temos que explicar para a nossa vizinhança que você não estava me batendo, porque eu acho que todos pensaram assim. Essa foi a palavra escolhida aqui pelo Espírito Santo, nos lábios de Paulo, para que não haja deslocamentos de ossos, para que não haja desconjuntura no corpo. Antes cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Mas, irmãos, nosso coração natural é mestre das divisões. Mestre das divisões. Quando falamos ontem, nós nos dividimos até pregando unidade. Pregar unidade é um bom caminho para a divisão, porque é uma unidade nos meus moldes. É uma unidade dessa ou daquela maneira, é uma unidade com esse ou com aquele ministério, é uma unidade com essa ou com aquele corpo de doutrina. Se você não traz com você esse corpo de doutrina, eu não te considero, porque o meu escopo doutrinário é melhor que o teu, compreende? É uma divisão em nome de unidade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, preservando a unidade. E agora, nos 10 minutos que temos para o meio-dia, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a última ênfase. O Espírito e o santuário, ou edifício. Parece que já está muito claro que quem tem essa ênfase é Pedro. É Pedro quem vai escrever assim na sua epístola, 1 Pedro 2:4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí no verso 5 de 1 Pedro 2, ele vai dizer: também vós mesmos. Ele é a pedra viva, também vós mesmos como pedras que vivem. Não é interessante? João fala filho e muitos filhos. Pedro fala pedra e muitas pedras. Viu a diferença de ênfase? Então, é Pedro quem traz, sobretudo, a ênfase sobre o santuário de Deus, ou a casa espiritual de Deus. Então ele vai dizer: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, uma casa espiritual. 1 Pedro 2:5. Para serdes um sacerdócio santo. Olha a visão do santuário aí. Para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o discipulado que o Senhor Jesus realizou sobre a vida de Pedro é um modelo no que concerne a maneira do Senhor de edificar seu santuário espiritual para que ele receba adoração e serviço. Sabe qual foi a maneira que o Senhor trabalhou Pedro como uma pedra viva? Ele tomou Pedro do 10, Pedro o 10, Pedro nota 10, e reduziu Pedro a nota 0. Esse é o discipulado na escola de Cristo. O que significa Pedro nota 0? Significa que tudo aquilo no que ele confiava foi reduzido a cinzas. Irmãos, todos nós temos muita escória dentro de nós. Nosso irmão ontem à noite nos lembrava aquela frase de Charles McIntosh: o coração do homem é como um inferno em miniatura, que só pode ser exposto diante da graça de Deus. Temos muito lixo dentro de nós. Mentalidades autocentradas, busca de glória pessoal, autointeresse. O Senhor tomou Pedro nota 10 e reduziu Pedro a nota 0. O discipulado de Pedro seria um assunto para estudarmos delicadamente. Uma única menção que vamos fazer para concluirmos. Pedro disse ao Senhor, que o Senhor, em outras palavras, que o Senhor poderia ter falhado na escolha de todos os outros 11, mas a dele foi absolutamente correta. Porque contigo e por ti eu irei até a morte. Darás a tua vida por mim, Pedro? Antes mesmo que o galo cante, tu me negarás
3 vezes. A primeira experiência chocante de Pedro com a majestade do Senhor foi terrível para o seu coração, mas não foi suficiente. Quando ele estava, Lucas capítulo 5, naquela que é a chamada pesca maravilhosa, ele lança aquela rede à direita do barco, e o barco quase indo a pique, e enfim Pedro chega na praia e prostra-se, e diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Que duplicidade de coração havia ali. Havia ainda muito de confiança em si mesmo em Pedro. Mas por outro lado, ele havia já tido um primeiro relance do quanto ele confiava nos seus próprios recursos. Também ele já tinha tido um relance da majestade do seu Senhor. Então Pedro está ali numa dualidade imensa. Parece que se nós tentarmos entrar naquele texto com a ajuda do Senhor e perceber o espírito e o coração de Pedro, nós podíamos dizer que ele falou assim: Mestre, tu és tão diferente de mim, aparta-te de mim, eu não sou como tu, eu sou um pecador, afasta-te de mim, mas deixa teu endereço, porque eu preciso ir atrás do Senhor. Não é? Então Pedro foi nos seus solavancos e solavancos, até aquele dia, quando diante daquela fogueira, no pátio da casa do sumo sacerdote, e diante de uma criada, ele profere anátema ao nome de Jesus. Não apenas uma negação, mas uma maldição. Ele diz que Jesus é anátema. Praguejou, na linguagem de Marcos, capítulo 14, versos 72 ou 73. Praguejou, anatematizou. Então agora o Pedro vai chegar à nota 0. Porque diz que quando o Senhor Jesus sai da casa do sumo sacerdote, ele não pode mais se aproximar de Pedro, nem Pedro dele. Então ele olha para Pedro. E João vai nos dizer que os seus olhos são como chama de fogo. Então esse olhar do Senhor perfura o coração de Pedro. E o texto vai dizer que Pedro, saindo, chorava amargamente. E como sabemos, ele não tem mais nada a fazer agora, senão voltar para o seu ofício original. João 21. Eu vou pescar. Acabou. Eu proferi anátema para o meu Senhor. Não há mais caminho para mim. Então em João 21, vou pescar. E leva consigo mais 6. Quando eles estavam pescando, o homem da praia: Filhos, tendes aí alguma coisa que comer? E eles dizem: nada. Porque estavam fora dos propósitos do Senhor. Então quando Pedro ouve essa palavra, estava desnudo, cobre-se rapidamente e lança-se no mar. Que interessante. E ele vai nadando à frente daquele barco que não estava a mais de 90 metros da praia. Pedro vai à frente e chega na praia. E pela única vez em todas as narrativas da história do Senhor com Pedro, Pedro não abre a sua boca. Aquela boca muito apressada. E por que ele não abre a sua boca? Porque ele vê na praia um braseiro. João só usa a palavra braseiro no seu evangelho 2 vezes. O primeiro braseiro é aquele diante do qual ele negou o Senhor, diante daquela criada. O braseiro no pátio da casa do sumo sacerdote. Nosso Senhor monta um braseiro na praia, para que a memória de Pedro volte atrás. Então quando Pedro chega na praia e vê o braseiro, ele se cala, porque a sua negação vem à sua consciência. Pedro não tem nada a dizer. Pedro agora sabe que não pode confiar no seu amor pelo Senhor. Ele tem que confiar no amor do Senhor por ele. Então, nosso Senhor diz algo espantoso, irmãos. Ele diz assim: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Uma frase espantosa, já que é dito que naquele braseiro do Senhor havia peixes. E havia também pão. Como será que o Senhor pescou esse peixe? Eu não sei como você imagina. Eu imagino que foi com um assovio.
Ele assoviou, o cardume veio na praia e ele pegou um peixe, quantos ele precisava, e colocou no seu braseiro para preparar a refeição para 7 desesperados que foram pescar, e um deles negou o Senhor. E quando Pedro viu aquele braseiro com peixes e pães, e se calou, então o Senhor disse: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. E quem vai puxar a rede? Pedro. Então Pedro vai e puxa uma rede com 153 grandes peixes. Era forte esse Pedro. O que isso significa? Apesar de nós, apesar de quem somos, apesar de nossa imensa fragilidade e confiança em nós mesmos, ainda assim, o Senhor chama cooperadores para o seu serviço. Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Eu lhes dei, mas trazei-me. Então aquela cena começa. Pedro se assenta calado e o Senhor vai falar sobre amor. E Pedro está todo destruído. Ele diz: Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. Então, irmãos, Pedro é quem vai nos ensinar o que significa uma pedra viva, ser talhada, podada, trabalhada, para ser ajustada, para que Deus não tenha apenas um monte de pedras espalhadas por todas as ruas, sem testemunho, mas para que o Senhor encontre caminho em nós para nos edificar e justapor aos nossos irmãos, para que o Espírito Santo tenha um templo espiritual de pedras vivas. Quando Jeremias lamenta no seu livro de 5 capítulos a respeito da ruína de Jerusalém, uma das suas lamentações é que as pedras do santuário estão espalhadas por todas as ruas. Um nome aqui, outro nome lá, uma outra placa lá, um outro contexto aqui, uma outra coisa ali. As pedras do santuário espalhadas por todas as ruas. O que vamos fazer numa cena de tal divisão? Qual é a nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade está ligada à glória do Senhor e ao testemunho do Senhor. Então, irmãos, para que a Trindade seja satisfeita, o Pai requer a sua família de filhos semelhante ao seu Filho. O Filho requer um corpo de muitos membros para a sua expressão. E o Espírito Santo requer um santuário de pedras vivas para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Senhor, continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, te pedimos que em nossa limitação e debilidade de compreensão e de palavras, o Senhor rasgue o véu e faça o teu trabalho em nossas vidas, dando-nos revelação, visão espiritual. E mais que isso, adequa o nosso coração à visão. Te pedimos, Senhor, que sim, o Senhor exponha, continue a expor as escórias dos nossos corações, o lixo que há em nós, para que teu ser, caráter, mente, realmente possam ser formados em nós. Não nos poupe, Senhor. Não retire tua mão disciplinadora de nossas vidas. Adequa-nos para que o Senhor tenha Betânias. Confiamos a Ti, Tua Palavra e nossas vidas, seguros. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade, apesar de nós. Em Teu precioso nome, oramos. Amém.